Nas vastas e enigmáticas estepes da Ásia Central, um mundo de segredos e mistérios aguarda para ser desvelado. À medida que o sol se eleva, as sombras das montanhas se alongam, revelando uma paisagem que foi testemunha de inúmeras histórias de sobrevivência, luta e transformação. Aqui, neste vasto território, foram forjadas as raízes de um povo, as tribos mongóis, nômades por natureza, que habitaram estas terras desde tempos imemoriais. O que impulsionou esses homens e mulheres a percorrer as intermináveis planícies, seguindo o rastro dos rebanhos de cabras e IAKS, em um ciclo perpétuo de busca e resistência? Imaginemos por um momento a cena: um grupo de guerreiros de pele curtida, montando seus cavalos, como sombras que dançam com o vento. A vida nas estepes não era fácil. A sobrevivência dependia da astúcia e da habilidade para se adaptar a um ambiente que podia ser tanto generoso quanto cruel. A caça, a coleta e a criação de gado eram as pedras angulares de sua existência, e cada dia trazia consigo novos desafios. No entanto, em cada dificuldade havia uma lição, e em cada lição, a semente do que estava por vir. As tribos mongóis, unidas por laços de sangue e cultura, enfrentavam a inclemência do clima e a dura competição por recursos. Mas, como surgiram essas comunidades nômades em um mundo tão vasto e enigmático? As origens dessas tribos se perdem na bruma da história, como sussurros no vento. Os relatos falam de uma herança que remonta às antigas tribos turcas e túrquicas, cujos costumes e tradições se entrelaçaram ao longo dos séculos, criando uma identidade única que perduraria no tempo. A vida nas estepes era um constante vai e vem entre o lar e a aventura. As gers, as tendas características dos nômades, erguiam-se como refúgios temporários, capazes de serem desmontadas e transportadas com facilidade. Mas, quanto dessa flexibilidade era um reflexo de sua cultura e quanto uma resposta a um ambiente hostil? Esses nômades, com sua compreensão aguçada da paisagem, moviam-se ao ritmo das estações, seguindo a abundância de pastos frescos e a migração dos animais. Era um ciclo de vida que ditava sua existência, onde cada amanhecer trazia consigo o eco de uma herança ancestral. Nesse contexto de adaptabilidade e resistência, a figura do guerreiro mongol começou a emergir. A caça e a guerra eram duas faces da mesma moeda, e assim, os jovens se treinavam desde a infância para se tornarem hábeis cavaleiros e guerreiros. No entanto, a pergunta persiste: o que motivava esses homens a se tornarem conquistadores? Era uma busca por glória, por vingança ou simplesmente um impulso inato que os empurrava a explorar além das fronteiras conhecidas? As respostas são tão variadas quanto as tribos mesmas, cada uma com sua própria história, suas próprias lendas. As estepes, com sua imensidão e seu silêncio avassalador, também guardam segredos de antigas rivalidades e alianças. A luta pelo poder era constante, e as tribos competiam pelo domínio das rotas de comércio e os melhores pastos. Mas, como essas lutas se transformaram em um movimento que mudaria o curso da história? Em meio a esse tumulto, surgiram líderes carismáticos que uniram os clãs sob um mesmo estandarte, estabelecendo um caminho para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Assim, o eco dessas antigas tribos, suas tradições e sua vida nas estepes, assenta as bases do que está por vir. Na penumbra da história, uma figura se ergue, um jovem cujo nome ressoaria através dos séculos: Temujin. Sua jornada de luta e sobrevivência começaria a moldar o destino dos mongóis e do mundo inteiro. Mas quem era realmente esse jovem guerreiro? Que segredos e desafios o aguardavam em seu caminho rumo à grandeza? A cada passo que dava, o fio de sua história se entrelaçava com o de seu povo, marcando o início de uma era que transformaria para sempre as estepes e além.
Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa vida nômade nas estepes, repleta de desafios, não era simplesmente um pano de fundo, era o cenário onde se forjaria o destino de um jovem cujo nome ressoaria através dos séculos, Temujin. Em sua infância, o eco da luta e da sobrevivência se entrelaçava com seus passos, formando um tecido de experiências que o marcariam para sempre. Mas, que mistério ocultava seu ascenso entre as sombras de uma sociedade em constante mudança? Nascido por volta de 1162, no seio da tribo Borjigin, Temujin era filho de Iesuigei, um líder tribal que, em uma reviravolta da fortuna, seria assassinado por um grupo rival. Este trágico evento não apenas deixou sua família em uma situação precária, mas também semeou no jovem um profundo senso de injustiça e anseio por poder. À medida que os dias se tornavam meses, a família Borjigin se tornava presa do desprezo e da solidão, obrigando-os a lutar não apenas contra inimigos externos, mas também contra a traição que espreitava em cada esquina das estepes. A infância de Temujin foi marcada pela adversidade. Em tenra idade, foi capturado por uma tribo inimiga e forçado a trabalhar como escravo. No entanto, naquele sombrio abismo, começou a forjar seu caráter. Teria esse sofrimento sido o catalisador de sua ambição desmedida? Fugindo de seus captores, Temujin adentrou um mundo onde a lealdade era comprada com sangue e a honra mantida à base de força. Ali, nessas vastas e frias estepes, o jovem começou a tecer alianças e amizades que, embora frágeis, seriam cruciais para seu futuro. E assim, em meio à brutalidade e à luta, gestava-se um líder. Temujin, agora um adolescente, dedicou-se a reunir aqueles que, como ele, haviam sido marginalizados e traídos. Em um ato que parecia desafiar o destino em si, conseguiu formar um pequeno grupo de guerreiros leais, dispostos a segui-lo aonde ele desejasse. Mas, poderia realmente desafiar as convenções de um mundo regido pela traição e pela guerra? O caminho para o poder não foi fácil. À medida que Temujin começava a forjar seu nome, enfrentou inimigos que, na maioria, eram mais poderosos e numerosos. Em uma série de batalhas decisivas, ele demonstrou não apenas sua destreza na guerra, mas também sua capacidade de inspirar os outros. Com cada vitória, sua lenda crescia, e com ela, as esperanças de um povo cansado da divisão. No entanto, a ascensão ao poder não é um destino linear, é uma jornada repleta de obstáculos e decisões difíceis. Quando Temujin se viu em uma encruzilhada após um confronto com a tribo Taixiude, foi obrigado a fazer um sacrifício que colocaria à prova sua própria humanidade. Poderia a vingança cegar um líder em ascensão? Em vez de buscar a destruição total de seus inimigos, Temujin escolheu a estratégia e a diplomacia, buscando um equilíbrio entre a força e a sabedoria. Este ato de compaixão, embora arriscado, cimentou sua reputação como um líder visionário. Os anos passaram e a figura de Temujin se tornou um símbolo de esperança em meio à desolação. A juventude que uma vez lutou para sobreviver se transformou em um líder carismático e formidável. Sua habilidade para unir as tribos mongóis em um único fronte, em um contexto onde a fragmentação era a norma, se tornou seu maior legado. Mas, que segredos e mistérios ainda aguardavam nas profundezas de sua ambição? Os primeiros anos de Temujin não foram apenas uma luta pela sobrevivência, mas também uma busca por identidade. Quem era realmente o jovem que desafiou seu destino? A história nos ensina que Genghis Khan, como finalmente seria conhecido, não era apenas um guerreiro, mas um inovador nas táticas de guerra e na política tribal. Cada decisão que tomava, cada aliança que formava, o aproximava de um sonho que ia além da mera conquista,
a unificação de um povo disperso e dividido. Com o horizonte de suas ambições se desenhando diante dele, Temujin se preparava para o próximo capítulo de sua vida. A unificação das tribos mongóis não era apenas um objetivo, mas um imperativo. Este processo, que levaria à criação de um império sem precedentes, se tornaria a essência de seu legado. A verdadeira pergunta que se coloca é: como transformaria um jovem marcado pelo sofrimento no líder supremo dos mongóis? Assim, enquanto os ventos da estepe sussurravam segredos antigos, Temujin, o jovem que havia sido moldado pela adversidade, estava prestes a dar um passo decisivo em direção à glória que mudaria o rumo da história. A unificação das tribos estava ao alcance de sua mão, e com isso, o futuro do Império Mongol começaria a tomar forma. Essa luta pela sobrevivência e pela consolidação do poder não tardaria a dar passo a um momento crucial na história das estepes: a unificação das tribos mongóis. Temujin, o jovem guerreiro que havia enfrentado traições e adversidades, agora se encontrava na encruzilhada de seu destino. Poderia transformar a realidade fragmentada e belicosa de seu povo em uma força unificada capaz de enfrentar seus inimigos? As estepes, vastas e desoladas, eram o cenário de um drama humano onde a lealdade e a traição dançavam ao compasso da guerra. Cada tribo, com seu próprio líder e suas próprias ambições, lutava pelo controle do território e dos recursos. No entanto, em meio a esse caos, Temujin vislumbrava um futuro distinto. Sua visão era clara: um império que transcendesse as rivalidades tribais e unificasse os mongóis sob um único estandarte. Mas, seria possível em um mundo onde a desconfiança reinava como um deus onipresente? O caminho para a unificação não seria fácil. Temujin entendia que deveria forjar alianças, mas também sabia que a diplomacia poderia ser tão mortal quanto a espada. Através de casamentos estratégicos e pactos temporários, começou a estabelecer conexões com outras tribos. A união com Bort, sua esposa sequestrada na juventude, tornou-se um símbolo de sua ambição e tenacidade. Seria o amor a chave para unir um povo dividido? Temujin parecia convencido de que sim. Com o tempo, conseguiu atrair líderes de tribos rivais, oferecendo não apenas uma promessa de proteção, mas também um propósito compartilhado. As sombras da guerra começavam a se dissipar, dando lugar a um novo amanhecer. No entanto, o eco dos conflitos passados ainda ressoava, e a desconfiança era um espectro que não podia ser ignorado. Poderia Temujin superar as velhas rixas e construir um futuro onde a unidade prevalecesse sobre a discórdia? À medida que avançava em sua busca, Temujin enfrentou desafios que colocariam à prova sua liderança. A traição daqueles em quem confiava ameaçava desmantelar seus esforços. Em um dos episódios mais dramáticos, seu antigo amigo e aliado, Togiruu, o traiu em um momento crítico, demonstrando que até mesmo os laços mais fortes podiam se romper sob a pressão da ambição. Mas Temujin, longe de se render, transformou cada revés em uma lição, cada derrota em uma motivação. Foi nesse contexto de traições e alianças flutuantes que Temujin adotou uma estratégia inovadora. Em vez de se apegar à tradição, começou a implementar um sistema meritocrático, onde os guerreiros mais valentes e capazes ascendiam em suas fileiras, independentemente de sua linhagem. Essa decisão radical não apenas atraiu os guerreiros mais hábeis, mas também começou a cimentar no imaginário coletivo dos mongóis a ideia de que a lealdade a um líder poderia ser mais poderosa do que a lealdade a uma tribo. Seria essa a faísca que acenderia a chama da unificação? Através de uma série de batalhas decisivas, Temujin não apenas consolidou seu poder, mas também conseguiu a unificação das tribos sob seu comando. Em 1186, foi proclamado Khan dos Mongóis,
um título que simbolizava não apenas sua vitória militar, mas também sua capacidade de liderança. A sombra da guerra começava a se dissipar, e um novo horizonte se vislumbrava à frente. Mas, que implicações teria essa unificação para o futuro do povo mongol e do mundo? A unificação das tribos mongóis não foi apenas uma conquista pessoal para Temujin, foi o início de uma nova era. As antigas rivalidades se transformaram em um senso de identidade coletiva, e a figura de Temujin começou a brilhar com uma intensidade que desafiava o tempo. No entanto, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A proclamação de Khan era apenas o primeiro passo em uma jornada que o levaria a se tornar Genghis Khan, o líder que mudaria o destino da Ásia e além. Neste caminho rumo à grandeza, Temujin enfrentaria forças que testariam não apenas sua coragem, mas também sua astúcia e determinação. A unificação havia lançado as bases, mas a verdadeira prova de sua liderança ainda estava por vir. Com cada batalha e cada conquista, o eco de seu nome ressoaria cada vez mais forte nas estepes, preparando o cenário para sua coroação como Genghis Khan no ano de 1206. Que segredos aguardam no caminho para seu ascenso supremo? Que desafios e conquistas definiriam seu legado? A história mal começava a desvendar o que significaria ser o líder supremo dos mongóis. Essa unificação não foi apenas o princípio de um novo capítulo na história mongol, mas também o prelúdio de um legado que ressoaria ao longo dos séculos. No ano de 1206, o vento soprava com um ar de antecipação, carregado de mistérios que logo se desvelariam na vasta estepe. Temujin, o homem que havia percorrido um caminho repleto de desafios, encontrava-se à beira de seu destino. Diante dele, uma assembleia de chefes tribais, homens que outrora haviam sido inimigos, se reunia em um conclave que marcaria o início de uma era sem igual. Sob o céu azul e o olhar expectante de seu povo, Temujin foi proclamado Genghis Khan, o líder supremo dos mongóis. Mas, o que realmente significava esse título? Para muitos, era um simples reconhecimento de seu poder, para outros, era um eco de um futuro em que um império vasto e temido começaria a tomar forma. A coroação não foi apenas um ato simbólico, foi uma conjuração, um ritual que unia as tribos sob um mesmo estandarte e um mesmo propósito. Um novo nome ressoava no ar: Genghis Khan, um título que evocava medos antigos e esperanças renovadas. A cerimônia foi um espetáculo impressionante, repleta de ritos ancestrais que falavam do profundo respeito pela tradição mongol. Em meio ao fervor, uma pergunta pairava no ar: poderia um único homem, por mais poderoso que fosse, unir um povo tão diverso e frequentemente dividido? Genghis Khan tinha a resposta em seu olhar, uma mistura de determinação e ambição que desafiava os próprios deuses. Este era um momento em que o destino das estepes se entrelaçava com o das civilizações que se estenderiam além de suas fronteiras. Com seu novo título, Genghis Khan não apenas reivindicava seu direito de governar, também se comprometia a liderar seu povo rumo a um futuro de conquistas e glória. A expansão do Império Mongol estava prestes a começar, e o eco de seus passos ressoaria em terras distantes. Mas, quais seriam as consequências de sua ambição desmedida? A história estava prestes a revelar segredos que mudariam o curso do mundo. À medida que suas forças se preparavam para marchar, Genghis Khan começou a traçar um plano mestre. Cada tribo que havia unificado, cada aliança forjada, eram peças em um jogo de xadrez que se estendia pelas vastas planícies da Ásia. As terras do norte da China, ricas em recursos e cultura, se perfilavam como o primeiro objetivo. Mas o caminho para a expansão não seria simples. Ele enfrentaria não apenas exércitos inimigos,
mas também as complexidades da diplomacia e a resistência daqueles que haviam vivido sob a sombra de sua própria história. O relato da coroação de Genghis Khan se entrelaça com as narrativas daqueles reinos que temiam seu ascenso. O que esperava aqueles que se colocassem em seu caminho? A história nos revela que a chegada de Genghis Khan não significou apenas guerra e pilhagem, mas também um intercâmbio cultural que transformaria as civilizações. Mas, seria isso um lado oculto de sua ambição, ou simplesmente uma consequência involuntária de sua sede de poder? À medida que suas tropas se mobilizavam, a figura de Genghis Khan emergia como um enigma, um líder que combinava a astúcia militar com uma impressionante capacidade de inspirar seus homens. Em cada batalha, a estratégia se entrelaçava com a feroz lealdade daqueles que o seguiam, criando um exército que avançaria como uma tempestade imparável. No entanto, apesar de seu sucesso, poderia realmente sustentar o peso de um império em expansão? Enquanto a coroação de Genghis Khan deixava sua marca indelével nas estepes, novas perguntas surgiam sobre seu legado. Seria ele um conquistador implacável, ou um visionário que sonhava com um mundo unido sob seu comando? No horizonte, a figura de Genghis Khan se perfilava como uma sombra alongada, e sua história mal começava a se revelar. A cada passo que dava em direção ao norte da China, o destino do Império Mongol se entrelaçava com o de vastas civilizações. Era o início de uma série de campanhas que não apenas mudariam o mapa da Ásia, mas também deixariam uma marca indelével na história da humanidade. A coroação de Genghis Khan, um momento de glória, tornava-se o eco de uma guerra que moldaria um novo mundo. Assim, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, a expansão do Império Mongol começava realmente a tomar forma. A próxima etapa nesta jornada rumo à conquista se dirigia ao coração de um império milenar, a conquista da China. Como os mongóis enfrentariam a complexidade de uma civilização tão rica e antiga? A resposta, oculta entre as páginas da história, nos aguarda na próxima etapa desta saga épica. Aquela coroação no ano de 1206 não apenas marcou o início de uma nova era para o povo mongol, foi o eco de uma ambição desmedida que ressoaria através das estepes e além. Genghis Khan, o homem que havia unificado as tribos dispersas, agora olhava para o sul, em direção ao vasto e enigmático reino da China. Em sua mente, uma única certeza: o poder de seu império não conhecia limites. Que segredos e riquezas aguardavam nessas terras desconhecidas? As portas do norte da China se apresentavam como um labirinto de fortificações e cidades imponentes, cada uma guardada pela tradição e cultura de milênios. No entanto, Genghis Khan não era um homem que se deixava intimidar pela história. Com seu exército, uma amalgama de guerreiros aguerridos e estrategistas astutos, lançou-se a uma série de campanhas que mudariam o curso da história. A sombra de sua estirpe se estendia como uma tempestade iminente, e atrás de si, deixava um rastro de enigmas e destruição. À medida que as forças mongóis avançavam, a paisagem se transformava diante de seus olhos. As estepes abertas foram substituídas por campos de arroz e rios serpenteantes. Já não eram apenas guerreiros a cavalo, agora se tornavam conquistadores que enfrentavam um mundo diferente, cheio de civilização e sofisticação. Mas, será que isso significava que seriam superados pela grandeza de uma cultura milenar? A resposta estava na astúcia militar de Genghis Khan, que entendeu que a guerra não se travava apenas no campo de batalha, mas também na mente de seus inimigos. As primeiras campanhas no norte da China começaram em 1207, quando as cidades dos Jin, um império que havia prosperado sob um rígido sistema feudal, começaram a sentir a pressão do avanço mongol.
As tropas de Genghis Khan, armadas com uma combinação letal de táticas de guerrilha e uma surpreendente organização, lançaram-se como um torrente imparável. Uma das primeiras cidades a cair foi a fortaleza de Zhongguido, a atual Pequim. Que estratégias ele empregou para desmantelar as defesas de uma cidade tão bem protegida? A resposta não foi simples. Genghis Khan combinou a força bruta com a inteligência, utilizando espiões e estratégias de engano para desbaratar a resistência. Os dias se tornaram semanas, e as semanas em meses, enquanto o Império Mongol se expandia inexoravelmente. As cidades caíam uma após a outra, cada conquista alimentando a sede de poder de Genghis Khan. Mas, em meio a essa voragem de vitórias, surgia um enigma ainda mais profundo: o destino dos povos conquistados. Ao contrário de muitos conquistadores ao longo da história, Genghis Khan não buscava apenas destruir, também aspirava a integrar. O que isso significava para as culturas que caíam sob seu domínio? Em vez de impor seu modo de vida, Genghis Khan adotou uma abordagem mais pragmática. Permitindo que as tradições locais coexistissem com as mongóis, criou um mosaico cultural que perduraria por gerações. No entanto, a conquista não esteve isenta de brutalidade. As cidades que resistiam ao domínio mongol enfrentavam a ira de um exército que não conhecia a piedade. Os relatos de massacres e destruição se entrelaçavam com histórias de espanto e admiração diante da eficácia das forças de Genghis Khan. Seria esse o preço que deviam pagar os que se interpunham em seu caminho para a grandeza? A história, muitas vezes, se tece com fios de sangue e glória. À medida que Genghis Khan consolidava seu poder no norte da China, o eco de sua ambição ressoava nos corações de seus inimigos. Os Jin, enfraquecidos pela guerra e pela instabilidade interna, estavam à beira da desesperação. No entanto, a resistência não havia desaparecido completamente. Nas sombras, os líderes locais tramavam estratégias para enfrentar a ameaça mongol, um sinal de que a luta não havia feito mais que começar. Poderiam realmente desafiar o homem que havia conquistado as estepes? A resposta aguardava nas páginas ainda não escritas da história. Com o avanço inexorável de suas tropas, Genghis Khan começara a esboçar um novo mapa do mundo, mas seu olhar não se detinha no norte da China. No horizonte, além das montanhas e rios, vislumbrava-se uma nova etapa em sua ambição: os vastos territórios da Ásia Central. A história do Império Mongol ainda tinha muito a revelar, e o mistério de sua expansão apenas começava a se desvelar. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa conquista não tardaria a se estender além das fronteiras da China. Com a vasta estepa como sua aliada e o eco de seu sucesso ressoando em seus corações, os mongóis, sob a liderança de Genghis Khan, dirigiram seu olhar para o oeste, onde os reinos islâmicos da Ásia Central aguardavam. Era uma jornada carregada de enigmas e oportunidades, um avanço que não apenas transformaria a paisagem política, mas também deixaria uma marca indelével na história. No ano de 1219, Genghis Khan lançou uma ofensiva que mudaria o curso de seu império. A decisão de marchar para o oeste não foi um mero capricho, era uma estratégia meticulosamente calculada, impulsionada pela necessidade de recursos, comércio e prestígio. Mas, quais motivações ocultas guiavam esse líder implacável? As terras que se estendiam diante dele estavam povoadas por reinos muçulmanos, cada um com sua própria cultura e tradições, e cada um obstáculo em seu caminho para a glória. As primeiras paradas nesta viagem rumo ao desconhecido foram o pequeno reino de Querres e seu soberano, o Shah Ala-ad-Din Mohammed. Este monarca, arrogante e egocêntrico, subestimou a ameaça que representavam os mongóis. Em uma reviravolta irônica,
A decisão de Mohammed de assassinar os mensageiros mongóis foi um erro fatal. Genghis Khan, ao saber dessa traição, viu nela não apenas uma ofensa pessoal, mas uma justificativa para desencadear o caos. A invasão de Querres foi brutal e rápida, um despliegue de força que deixou em seu rastro cidades em ruínas e populações devastadas. Os mongóis, com sua tática de guerra inovadora e sua disciplina militar, arrasaram as cidades de Bujara e Samarcanda, consideradas joias do mundo islâmico. Mas, foi realmente o poder militar que lhes permitiu conquistar? Muitas vezes se menciona a ferocidade de seus cavaleiros, mas também foi sua capacidade de se adaptar e aprender com seus adversários que desempenhou um papel crucial em seu sucesso. A arte da guerra mongol baseava-se na mobilidade, na surpresa e na inteligência. Enquanto os exércitos islâmicos se preparavam para confrontos tradicionais, os mongóis empregavam uma estratégia de engano, utilizando táticas de guerrilha e a habilidade de seus exploradores para desinformar o inimigo. Nesta dança mortal, cada movimento era uma resposta às sombras do passado, cada vitória, um eco do que estava por vir. À medida que avançavam, a reputação de Genghis Khan se tornava lenda. Os relatos sobre sua ferocidade e determinação se espalhavam como um rastilho de pólvora. Mas, em meio à devastação, surgia um dilema: seria esse o legado que Genghis Khan desejava deixar? As histórias de suas conquistas estavam impregnadas de sangue, mas também de um desejo de unificação e controle. O mesmo homem que arrasava cidades sonhava com um império onde as culturas se encontrassem e florescessem. As cidades caídas, como Samarcanda, não eram apenas territórios conquistados, eram centros de conhecimento, comércio e cultura. À medida que os mongóis se estabeleciam nessas terras, começaram a absorver e fundir elementos das culturas que haviam conquistado. Assim, o império não apenas se expandia em termos territoriais, mas também se enriquecia com a diversidade de pensamentos e tradições. Mas, que segredos se ocultavam nas sombras dessa amálgama cultural? Nesse contexto, a figura de Genghis Khan tornava-se cada vez mais complexa. Não era apenas um conquistador, mas também um líder que compreendia a importância da diplomacia e do comércio. À medida que avançava para o oeste, começou a estabelecer alianças com tribos e povos que antes haviam sido inimigos. Essa abordagem multifacetada não apenas assegurava a lealdade dos novos súditos, mas também cimentava seu legado como um unificador de povos através da força e da inteligência. No entanto, o avanço para o oeste não estava isento de desafios. As campanhas militares mongóis enfrentavam a resistência dos povos que se negavam a aceitar a dominação estrangeira. A determinação dos guerreiros mongóis seria testada em cada batalha, e o custo humano da expansão começaria a se tornar evidente. Até onde estava disposto a ir Genghis Khan em sua busca por poder? À medida que o império se expandia, a figura de Genghis Khan se consolidava na história, mas também começavam a surgir as primeiras fissuras em sua estrutura. A ambição desmedida, embora tivesse trazido glória, também semeava as sementes da discórdia. As sombras da traição e da desconfiança começavam a espreitar, pressagiando um futuro incerto. Assim, enquanto os mongóis avançavam rumo à Ásia Central, conquistando e assimilando, o império se preparava para enfrentar um de seus maiores desafios, o cerco de Samarcanda, cuja queda não apenas simbolizaria o poderio militar mongol, mas também marcaria um ponto de inflexão na história de sua expansão. Seriam capazes de manter unidas as terras conquistadas, ou o eco de sua ambição levaria à fragmentação do império que tanto haviam lutado para construir? As respostas a essas perguntas ficariam desveladas nos próximos capítulos desta história fascinante. Essa ambição de Genghis Khan,
alimentada por um desejo insaciável de poder, não tardaria a levar suas tropas às portas de uma das cidades mais grandiosas da Ásia Central, Samarcanda. No ano de 1220, o destino desta cidade, um enigma no coração da Rota da Seda, estava prestes a mudar para sempre. Suas muralhas, construídas com a fortaleza do tempo, pareciam impenetráveis, mas o eco das lendas mongóis ressoava com a promessa de um poderio militar sem igual. Samarcanda, com sua rica história de comércio e cultura, era o coração pulsante de um mundo que ansiava por estabilidade, mas que se encontrava à beira do abismo. Como uma cidade que havia prosperado sob o domínio de diversas civilizações poderia cair diante da fúria de um exército nômade? A resposta se encontra na estratégia, na astúcia e na brutalidade da máquina de guerra mongol. Os mongóis, que haviam forjado seu caminho através da estepe, eram mestres da guerra psicológica. Com uma rapidez assombrosa, seus cavaleiros se moviam como sombras, levando consigo a inconfundível esteira de terror. Ao chegar a Samarcanda, Genghis Khan não trazia apenas um exército, mas uma estratégia meticulosamente planejada. A cidade, com suas fortificações, era um desafio formidável, mas o líder mongol entendia que a guerra não se ganhava apenas através da força bruta. Enquanto suas tropas cercavam Samarcanda, os mongóis começaram a semear a discórdia e o medo no coração de seus defensores. As táticas de cerco de Genghis eram uma obra-prima da guerra antiga. A dissuasão, a desinformação e a pressão constante eram suas armas mais eficazes. Através de manobras hábeis, enviaram uma mensagem clara aos habitantes da cidade: sua resistência apenas traria mais sofrimento. Mas a resistência não tardou a aparecer. Os defensores de Samarcanda, homens e mulheres que se haviam forjado na adversidade, não estavam dispostos a ceder sem lutar. Seu valor, no entanto, logo seria eclipsado pela ferocidade dos atacantes. Quem poderia imaginar que uma cidade tão cheia de vida se tornaria um campo de batalha? As ruas, que uma vez ressoaram com risos e comércio, logo se encheriam de ecos de guerra e desespero. A cada dia que passava, a pressão sobre Samarcanda se intensificava. As catapultas mongóis, monstros de madeira e metal, lançavam projéteis que destroçavam as muralhas. A poeira e o caos se entrelaçavam em uma dança macabra, enquanto a cidade se desmoronava sob o cerco. Mas, que segredos jazem nas ruínas de uma cidade que um dia foi um farol de civilização? As histórias daqueles que viverão o cerco tornaram-se lendas, guardadas por gerações e repletas de mistério. Finalmente, após semanas de cerco, as muralhas de Samarcanda se tornaram pó e seus defensores, sombras. Genghis Khan, em um ato que ressoaria através da história, decidiu não apenas conquistar a cidade, mas também moldar seu futuro. A queda de Samarcanda simbolizava não apenas o poderio militar mongol, mas também sua capacidade de transformar o que um dia foi um símbolo de resistência em um bastião de seu império. A cidade, que havia sido um caldeirão de culturas, tornou-se um centro de administração mongol. No entanto, a vitória trazia consigo um preço. O sangue derramado nas ruas, as lágrimas dos caídos, tudo isso tece um legado complexo que perduraria além das gerações. Que lições se escondem na história de Samarcanda? A resposta pode nunca ser completamente revelada, mas seu eco ressoa, um aviso àqueles que se atrevem a desafiar o poder. Assim, o cerco de Samarcanda não apenas marcou um marco na expansão do Império Mongol, mas também levantou questões sobre o futuro da humanidade sob o jugo da guerra. Com a queda da cidade, o Império adentrava uma nova era, uma era que seria marcada pela ambição desmedida de seu líder. A sombra de Genghis Khan se erguia, e no horizonte, um novo capítulo aguardava.
A morte de Genghis Khan em 1227 levantaria questões sobre a continuidade do império e seu legado, um mistério que, assim como as ruínas de Samarcanda, continuaria ressoando através do tempo. A sombra de Genghis Khan se alargava pelas vastas estepes, um eco de poder que ressoava em cada canto de seu império em expansão. No entanto, o ano de 1227 traria consigo um enigma que marcaria o destino das terras conquistadas. Em meio às campanhas militares que levavam os mongóis ao auge de sua glória, o temido conquistador se encontrava no ocaso de sua vida. A morte de Genghis Khan não apenas semearia incerteza entre seus seguidores, mas também levantaria profundas questões sobre a continuidade de seu império e o legado que deixaria no mundo. No coração desta história se encontra uma jornada repleta de intrigas e segredos. À medida que as tropas mongóis avançavam pelo noroeste da China, Genghis Khan enfrentava um inimigo inesperado: sua própria mortalidade. A lenda conta que, durante uma das campanhas contra o Império Jin, o grande líder sofreu uma queda de seu cavalo. As circunstâncias de sua morte foram objeto de especulação e debate durante séculos. Foi realmente um acidente ou existiu uma força mais sinistra por trás de seu fim? Os rumores se espalharam rapidamente entre as tribos, como um fogo que devora a grama seca nas estepes. Alguns afirmavam que ele havia sucumbido aos ferimentos, enquanto outros asseguravam que a doença o havia levado à sepultura. No entanto, há quem sugira que ele pode ter sido assassinado, vítima de uma conspiração de aqueles que ressentiam seu poder. Que segredos se ocultavam nas sombras do acampamento mongol? A morte de Genghis Khan deixou seu império em uma encruzilhada. O homem que havia unificado as tribos mongóis e desencadeado um torrente de conquistas agora estava ausente, e a pergunta que todos se faziam era: quem poderia preencher o vazio deixado por sua liderança suprema? Em uma cultura que valorizava a força e a unidade, a ausência de um líder carismático poderia significar o colapso de tudo o que havia sido construído. Os clãs e as famílias se preparavam para a luta, temendo que a fragmentação se tornasse seu destino inevitável. O corpo de Genghis Khan foi enterrado em segredo, em um lugar desconhecido que nunca foi revelado. Dizem que seu séquito matou todos os que participaram de seu sepultamento para manter sua localização em mistério. Seria isso uma medida de proteção para preservar seu legado, ou um reflexo da paranoia que o acompanhou durante toda sua vida? A busca pelo local de descanso do grande líder se tornou um enigma que fascinou historiadores e exploradores ao longo dos séculos. Que tesouros ou revelações poderiam ser encontrados em sua tumba? Enquanto o império lutava para encontrar seu caminho, os filhos de Genghis Khan enfrentavam a responsabilidade de liderar. Ogedei, seu terceiro filho, destacava-se como o mais preparado, mas não sem desafios. As lutas internas começaram a surgir, e a sombra da rivalidade pairava sobre os descendentes do grande conquistador. Poderiam eles manter unida a vasta rede de territórios que seu pai havia conquistado com tanto esforço, ou estavam destinados a cair na fragmentação e no caos? Neste ponto da história, a luta pelo controle do império se intensificava. Os líderes das diversas tribos e clãs buscavam estabelecer seu domínio, tentando contornar a incerteza que havia marcado a morte de Genghis Khan. A figura do grande líder se tornou um símbolo, um legado que guiava uns e oprimia outros. Enquanto isso, as forças externas, como os exércitos dos impérios vizinhos, esperavam pacientemente, dispostas a aproveitar qualquer fraqueza que surgisse entre os mongóis. O eco de Genghis Khan ressoava em cada canto de seu império, um chamado à unidade e à força. No entanto, a pergunta persiste: poderia seu legado sobreviver à tempestade que se aproximava?
A história se preparava para mudar, e as decisões de seus herdeiros determinariam o futuro de um mundo em constante transformação. Assim, enquanto os ecos da morte de Genghis Khan reverberavam nas planícies mongóis, vislumbrava-se uma nova era. Ogedei Khan estava pronto para assumir o comando, levando consigo o peso de um legado monumental. A questão não era apenas como ele se adaptaria a esse novo papel, mas se poderia continuar a expansão de um império que havia mudado o curso da história. O destino de um vasto território pendia por um fio, e a história mal começava a se desenrolar. Essa crise não tardaria a ser substituída por uma nova era de expansão e ambição. Ogedei Khan, o filho predileto de Genghis Khan, ascendeu ao poder com uma determinação que ressoaria ao longo dos séculos. Seu mandato não apenas representava a continuidade do legado de seu pai, mas também a promessa de um império que se estendia além dos horizontes conhecidos, em direção a novas terras e culturas. Ao assumir o trono em 1229, Ogedei foi reconhecido não apenas como um líder capaz, mas como o arquiteto de um império que sonhava em abranger a Europa. Sua coroação se tornou um eco das ambições de seu pai, o grande Genghis Khan, mas também um enigma que levantava a pergunta: poderia um homem viver à altura das gigantescas sombras que projetava seu progenitor? O novo Khan enfrentou um vasto território que precisava ser administrado e conquistado. A estrutura administrativa do império, uma obra-prima de engenho e pragmatismo, foi um de seus primeiros focos. Ogedei implementou um sistema de governança que melhorou a comunicação e a logística por todo o império. As rotas comerciais, uma rede vital que conectava Oriente e Ocidente, foram revitalizadas sob seu comando, transformando as estepes em artérias de intercâmbio cultural e econômico. Mas, que segredos se escondiam por trás dessas interações? Enquanto a política e a economia se entrelaçavam, o desejo de conquista ecoava nos corações dos guerreiros mongóis. Ogedei não apenas herdou um império, mas uma sede insaciável de expansão que o levou a dirigir seus olhares para a Europa medieval. Em 1236, começou a invasão da Rus, onde as terras dos principados eslavos se tornaram o primeiro alvo de uma série de campanhas militares que desencadeariam o pânico no continente. A cada vitória, o poder de Ogedei se intensificava, e a lenda dos mongóis se alimentava dos relatos de terror que se espalhavam como fogo entre as aldeias europeias. A Batalha de Khalkha em 1223 havia sido apenas um presságio do que estava por vir. Que medos e esperanças se entrelaçavam na mente daqueles que se encontravam diante da implacável maré mongol. A história nos fala da devastação, mas também de uma curiosidade profunda sobre como o Império Mongol, sob o comando de Ogedei, moldaria o futuro da Europa. As campanhas de Ogedei não se limitaram à Rus, seu olhar ambicioso se estendeu em direção à Polônia e à Hungria. Em 1241, os exércitos mongóis, liderados pelo hábil general Batu Khan, cruzaram o rio Danúbio, levando consigo não apenas a espada, mas também o eco de sua cultura. Em cada cidade conquistada, levantavam-se histórias de intrigas, alianças e traições. A conquista da cidade de Cracóvia foi um episódio que deixou marcas indeléveis na memória coletiva da Europa, um lembrete constante do poder que se encontrava a leste. No entanto, à medida que o império se expandia, também começavam a surgir as primeiras fissuras. As tensões entre os líderes mongóis e os clãs, junto com a distância que se gerava entre o centro de poder na Mongólia e as terras recém-conquistadas, começavam a semear a semente da discórdia. Seria possível que um império construído sobre o sangue e a conquista pudesse se sustentar no tempo? Apesar desses desafios, o legado de Ogedei Khan se cimentou na história das relações internacionais, estabelecendo a diplomacia mongol como uma ferramenta tão poderosa quanto a espada.
Com a criação de alianças estratégicas, a família real mongol começou a entrelaçar-se com as casas nobres europeias, uma tática que não apenas assegurava a paz temporária, mas também semeava o temor nos corações daqueles que viam nos mongóis uma força indomável. O reinado de Ögedei foi, sem dúvida, um capítulo crucial na narrativa do Império Mongol, um momento em que a ambição e o poder se entrelaçaram de forma inelutável. Mas, que segredos ainda aguardavam nas sombras de seu reinado? A morte de Ögedei em 1241 abriria um novo capítulo nesta história de conquistas e lutas pelo poder, deixando um vazio que daria margem à fragmentação do império. Assim, o eco de seu legado ressoaria nas terras conquistadas, enquanto as sementes da divisão começavam a germinar. Poderia o império sobreviver à sombra de seu próprio crescimento? A resposta se revelará no próximo capítulo, onde exploraremos a invasão da Europa e a formidável resistência que os mongóis encontrariam em seu caminho. Essa expansão para o oeste não representava apenas uma ambição territorial, era o eco de um império em constante busca de sua identidade e de seu lugar na história. À medida que Ögedei Khan, o herdeiro de Genghis, consolidava seu poder, o olhar dos mongóis se voltava para a Europa Oriental, um continente que, até então, havia permanecido à margem de seu voraz avanço. Com o vento soprando a favor, os cavaleiros mongóis lançaram-se em direção às terras da Hungria e da Polônia, levando consigo uma esteira de terror que ressoaria nas memórias das gerações futuras. Que segredos ocultavam aqueles guerreiros das estepes, que com seus arcos tensionados e sua determinação implacável, aventuravam-se em uma jornada rumo ao desconhecido? Ao atravessar os limites de seu vasto império, o silêncio das terras conquistadas se transformou em um grito de angústia. Os relatos daqueles que viverão a invasão são frequentemente confusos, como se o próprio tempo quisesse enterrar a verdade sob camadas de mito. As cidades caíam uma após a outra, mergulhadas na escuridão do medo. Em 1241, os mongóis, sob o comando de Batu Khan, neto de Genghis, apresentaram-se diante das portas da próspera cidade de Cracóvia. As lendas contam que os habitantes, ao ver a poeira levantada pelos cavalos, sabiam que o fim se aproximava. Mas, quem eram realmente esses invasores que conseguiam semear o caos apenas com sua presença? A Batalha de Morri, em 1241, tornou-se um símbolo do poderio mongol. As tropas húngaras, compostas por homens valentes, alinharam-se para defender seu lar. No entanto, o destino parecia estar selado. A estratégia mongol, uma dança perfeita de mobilidade e precisão, desmantelou as formações inimigas. Os arqueiros, com sua capacidade de disparar sem olhar, e a cavalaria, que se movia como uma sombra, tornaram-se imbatíveis. Em questão de horas, o que antes era um campo de honra se transformou em um oceano de desespero. A vitória mongol não foi apenas um golpe devastador para a Hungria, mas também um aviso a toda a Europa. A invasão se estendeu além das fronteiras húngaras, como um sombrio presságio que pairava sobre a Polônia. Enquanto os povoados caíam, a pergunta ressoava entre os sobreviventes: alguém poderia deter essa maré imparável? As histórias da invasão tornaram-se relatos de advertência, sussurrados nas noites sombrias, onde as sombras dos guerreiros mongóis pareciam ganhar vida. No entanto, nem tudo era um caminho de conquistas e vitórias. O avanço rumo à Europa também revelou as fraquezas de um império que, embora vasto, enfrentava seus próprios desafios. A logística de manter um exército em terras distantes tornava-se cada vez mais complicada. A distância entre as estepes e os campos de batalha europeus era um abismo que, embora os mongóis estivessem dispostos a atravessar, começava a fazer mela em sua capacidade de controle.
A brutalidade da guerra e o desgaste dos recursos tornavam-se inimigos tão temíveis quanto as espadas de seus adversários. Em meio a esse panorama, o eco de uma pergunta tornava-se cada vez mais forte: qual seria o legado da invasão mongol na Europa? Seria o início de uma nova ordem, ou simplesmente uma sombra passageira no vasto tapete da história? As respostas, como o vento que soprava nas estepes, eram incertas e esquivas. À medida que o sol se escondia atrás das colinas da Polônia, a invasão mongol semeava sua semente de terror, mas também de transformação. As cidades que sobreviveram ao ataque começaram a se adaptar à nova realidade, enquanto tratados e alianças eram forjados na desesperação. A história, em seu caprichoso caminho, se preparava para mudar mais uma vez. Assim, a invasão da Europa deixou uma marca indelével no contínuo dos tempos. Mas o Império, à beira de seu apogeu, enfrentava um novo desafio, um que começaria a desdibujar as linhas de sua implacável expansão. A morte de Ögedei Khan, o líder que havia guiado seu povo através de tantas vitórias, espreitava no horizonte, anunciando uma mudança iminente. As sombras da fragmentação começavam a se desenhar sobre o vasto império, deixando todos se perguntando se o legado mongol poderia sobreviver à tempestade que se aproximava. Essa crise não tardaria a se resolver com a ascensão de Ögedei Khan, o filho de Genghis, como o novo líder do vasto império mongol. No ano de 1229, enquanto os ecos da morte de seu pai ainda reverberavam pelas estepes, Ögedei tomaria as rédeas de um império que, embora já tivesse alcançado dimensões impressionantes, estava preparado para se expandir ainda mais sob sua visão estratégica e audaciosa. Com uma determinação férrea, ele se propôs a levar o legado de seu pai a novas fronteiras, um caminho que o levaria ao auge do poder territorial mongol. O Império Mongol havia sido forjado na luta e na conquista, e Ögedei não seria a exceção. Com sua liderança, o Império não apenas consolidou o que já havia sido conquistado, mas também se lançou em uma série de campanhas militares que o levariam à sua máxima extensão territorial. Mas, quais motivações impulsionaram este novo Khan a continuar a senda de expansão? A resposta ressoa no próprio coração da cultura mongol, um insaciável desejo de conquista e dominação que havia sido inculcado desde sua infância. As tropas mongóis, hábeis cavaleiros e guerreiros temíveis, se prepararam para a guerra mais uma vez. Com Ögedei no comando, o império lançou-se para o oeste, focando nas terras da Europa Oriental. As legiões mongóis, com sua implacável rapidez e estratégia, enfrentaram os exércitos europeus, semeando o pânico a seu passo. As cidades caíam como peças de dominó, e o eco de seu avanço ressoava em cada canto do continente, deixando em seu rastro uma trilha de destruição e assombro. Mas, que segredos escondia esse avanço? Era apenas a guerra o que buscavam, ou havia algo mais em jogo? Enquanto os mongóis avançavam, a arte da guerra se entrelaçava com uma surpreendente habilidade diplomática. Ögedei compreendeu que não se tratava apenas de conquistar terras, mas de consolidar o controle sobre as populações que caíam sob seu jugo. Através da política, do casamento e da negociação, os mongóis estabeleceram seu domínio em regiões que, de outra forma, teriam resistido ferozmente. Neste jogo de poder, a astúcia era tão valiosa quanto a espada. Poderia ser que o verdadeiro poder residisse não apenas na força, mas na capacidade de governar com inteligência? À medida que o império se expandia, também se diversificava. As culturas e tradições dos povos conquistados começaram a entrelaçar-se com os costumes mongóis. A rica tapeçaria cultural que emergia dessa fusão era um testemunho do impacto duradouro que o Império Mongol teria na história. Desde a religião até as técnicas de guerra, cada encontro deixava uma marca indelével.
Mas, como se manteria essa coesão em um império tão vasto e diverso? Que desafios surgiriam no horizonte? No entanto, nem tudo era uma ascensão sem obstáculos. A ambição de Ogedei, embora imponente, também semeou as sementes da discórdia. À medida que o império se estendia, surgiram tensões internas, lutas de poder e ambições pessoais entre os príncipes mongóis. As sombras da traição começaram a pairar sobre o império, ameaçando desmoroná-lo de dentro para fora. Poderia um império construído sobre o sangue e a conquista resistir ao peso de sua própria ambição? Apesar desses desafios, o apogeu do Império Mongol sob Ogedei se caracterizou por um notável desenvolvimento administrativo e econômico. As rotas comerciais se expandiram, facilitando a troca de bens e cultura ao longo da famosa Rota da Seda. As caravanas que cruzavam as estepes não apenas transportavam mercadorias, mas também ideias e conhecimentos, tecendo uma rede de conexões que uniria Oriente e Ocidente de maneiras que antes pareciam inimagináveis. Poderia esse florescimento cultural ser o verdadeiro legado de um império que havia sido forjado na guerra? Enquanto o império alcançava sua máxima extensão territorial, os ecos de sua grandeza ressoavam nas terras conquistadas, mas também começavam a germinar as sementes de sua fragmentação. A morte de Ogedei em 1241 marcaria o início de uma série de lutas internas que ameaçavam desmantelar o que seu pai havia construído. A cada passo em direção ao futuro, o império se encontrava em um delicado equilíbrio entre a grandeza e a iminente ruína. Assim, o apogeu do Império Mongol se desenha como um enigma fascinante, uma época de esplendor e ambição desmedida. Mas, como tudo na história, esse esplendor não duraria para sempre. No próximo capítulo, exploraremos como a morte de Ogedei provocaria lutas internas que levariam à fragmentação do império em diferentes khanatos, colocando à prova a resistência de um legado que havia brilhado com tanta intensidade. A morte de Ogedei Khan não apenas marcou o fim de uma era de expansão incomparável, mas também desatou um enigma obscuro no coração do vasto Império Mongol. Naquele instante fatídico do ano de 1241, enquanto as tropas mongóis ainda sitiavam as cidades europeias, o ecossistema que havia mantido unida essa vasta rede de tribos começou a vacilar. A sombra da incerteza pairava sobre os khanatos, e com ela, a fragilidade de um império construído sobre o sangue e o suor de seus guerreiros. Essa crise não tardaria a se manifestar. Ogedei, o filho predileto de Genghis Khan, havia mantido um delicado equilíbrio entre as diversas facções do império, mas sua morte deixou um vazio que foi rapidamente preenchido pela ambição e rivalidade. As lutas internas entre os príncipes mongóis se intensificaram, e o que uma vez foi unificado sob um único estandarte se transformou em um mosaico de khanatos, cada um com seus próprios líderes e aspirações. Surge a pergunta: o que poderia ter levado a essa fragmentação? A resposta está na própria natureza do império. Os mongóis eram nômades, guerreiros por excelência, mas também eram homens de lealdades mutáveis. Com a morte de seu líder, a lealdade que havia sido forjada através de vitórias e conquistas começou a desmoronar, revelando as divisões que permaneceram latentes. A ambição pessoal tornou-se o novo rei da estepe. Os khanatos, que haviam sido meras divisões administrativas durante o reinado de Ogedei, começaram a ganhar vida própria. O khanato da Horda de Ouro, que se estendia pelas estepes russas, tornou-se um poder em si mesmo, enquanto o khanato Chagatai se firmou na Ásia Central. E quanto aos descendentes de Ogedei? Suas rivalidades pessoais se transformaram em uma luta pelo controle e influência, e cada facção começou a traçar seus próprios destinos, separados pela vasta extensão das terras que uma vez haviam compartilhado. A história nos fala da traição e da guerra civil que se seguiram à morte de Ogedei.
No entanto, o mistério permanece. Essa fragmentação foi inevitável, uma sombra do destino que sempre havia assombrado o Império Mongol, ou poderia ter sido evitada. À medida que os líderes dos diferentes khanatos buscavam consolidar seu poder, alianças momentâneas, traições e batalhas pelo controle das ricas terras conquistadas se sucediam. As antigas tradições mongóis de lealdade e honra foram arrasadas pela ambição desmedida. No fundo desse caos, os ecos dos antigos valores de Genghis Khan ressoavam, mas se distorciam à medida que os novos líderes buscavam seu próprio legado. Poderiam eles, os herdeiros de uma grandeza sem par, ter imaginado que sua busca por poder levaria ao colapso do que seus antepassados haviam construído com tanto esforço? As respostas estão dispersas nas crônicas da época, mas o mistério do que poderia ter sido permanece vivo nas narrativas dos anciãos nômades que habitam as estepes. Assim, enquanto as lutas internas devastavam o império, a figura de Kublai Khan começou a emergir entre a multidão de príncipes. À medida que se preparava para reivindicar seu lugar na história, a pergunta permanecia presente: poderia este neto de Genghis Khan unir o que a ambição havia fragmentado? A promessa de um novo começo pairava sobre as terras mongóis, um eco do legado que ainda aguardava ser reclamado. Com a divisão do império em diferentes khanatos, o futuro dos mongóis parecia tão incerto quanto as brisas que sopravam sobre as extensas estepes. Mas a história ainda não havia terminado de se revelar. O próximo capítulo aguardava, trazendo consigo a ressurreição de um novo poder sob a figura de Kublai Khan e a criação da dinastia Yuan na China. Essa transformação não apenas definiria a trajetória do império, mas também deixaria uma marca indelével na história da humanidade. Essa fragmentação do Império Mongol não apenas desdiburrou fronteiras, mas também deu passagem à criação de novos poderes que emergiram das cinzas do antigo domínio. Entre eles, a Horda de Ouro se ergueria nas vastas estepes russas, um enigma que marcaria para sempre a história da região e sua cultura. Este khanato, que se estendia pelas terras que hoje conhecemos como Rússia e partes da Europa Oriental, não seria apenas um bastião do legado mongol, mas também um ator crucial no teatro político europeu. Fundada em meados do século XIII por Batu Khan, neto de Genghis Khan, a Horda de Ouro se tornou um poderoso império que operava à sombra de seu antecessor. Mas, que segredos se ocultavam em suas interações com os povos eslavos e os reinos vizinhos? A influência da Horda de Ouro não se limitava ao militar, seu legado cultural e político ressoou nas tradições, na religião e nas estruturas sociais dos povos que conquistou. Os mongóis, com seu surpreendente domínio da guerra e sua astúcia diplomática, estabeleceram um sistema de governo que combinava a lei mongol com os costumes locais. A Pax Mongolica, um período de relativa paz e estabilidade sob o controle da Horda, permitiu o florescimento do comércio e do intercâmbio cultural. As rotas comerciais que outrora haviam sido perigosas, agora se transformaram em artérias vibrantes de troca. Como pôde um império nômade, conhecido por sua ferocidade, se tornar um facilitador da cultura e do comércio? Nas estepes russas, a Horda de Ouro não apenas aplicou a força, mas também soube aproveitar a lealdade e o respeito. Os príncipes russos, obrigados a pagar tributo, encontraram maneiras de coexistir com seus novos governantes. Ao fazê-lo, começaram a adotar elementos da cultura mongol. As tradições da Horda, desde a vestimenta até os costumes, se entrelaçaram com as dos povos eslavos, criando um rico mosaico cultural. Mas, que preço pagaram no processo? A resistência e o ressentimento nunca estavam longe, e os ecos de uma identidade nacional começaram a ressoar entre as gentes da Rússia. À medida que o tempo avançava, a Horda de Ouro se erguia como um gigante, mas também enfrentava desafios.
A vasta extensão de seus domínios apresentava dificuldades logísticas e rivalidades internas que ameaçavam sua coesão. As lutas de poder entre os diferentes clanes e facções dentro da Horda começaram a enfraquecer seu controle. Assim, o grande império que uma vez se expandira com tanta rapidez se viu preso em um labirinto de conflitos internos. Seria este o princípio do fim da Horda de Ouro, ou simplesmente uma fase de transformação? As relações com os países vizinhos, particularmente com a Polônia, Lituânia e o Sacro Império Romano Germânico, também se tornaram complexas. Os mongóis, que inicialmente haviam semeado o medo através de sua imponente cavalaria, começaram a ser percebidos como atores diplomáticos. As alianças e tratados, embora muitas vezes frágeis, revelavam uma nova abordagem na política. A Horda de Ouro não era apenas uma conquistadora, mas também uma jogadora no tabuleiro de xadrez europeu, e sua influência se fazia sentir até nas decisões dos governantes distantes. No entanto, a sombra da instabilidade nunca se dissipou completamente. À medida que a Horda de Ouro enfrentava a crescente pressão dos poderes emergentes na Europa, o descontentamento se gestava entre seus súditos. A resistência dos principados russos, que começavam a se unir em torno de uma identidade comum, ameaçava desgastar a hegemonia mongol. Poderia o desejo de independência dos povos russos, forjado na adversidade, ser a faísca que acenderia uma nova era? Em meio a esse jogo de poder e resistência, um novo líder emergia no horizonte: Kublai Khan. Sua figura, emblemática e cheia de ambição, representaria uma conexão vital com o legado mongol. Mas sua história, marcada pela conquista e pela unificação, abriria um novo capítulo na saga dos mongóis e sua influência, não apenas na Ásia, mas também na Europa. A transição da Horda de Ouro para a dinastia Yuan na China seria uma jornada que desvelaria ainda mais mistérios sobre a complexidade da história mongol. Assim, enquanto a Horda de Ouro começava a se desvanecer, o eco de seu legado ainda ressoava nas terras que havia conquistado. As sementes da resistência estavam semeadas, e o futuro da Rússia se entrelaçava com as ambições de Kublai Khan. Que novas histórias estavam por ser contadas nesta intrincada rede de poder e cultura? Que segredos da Horda de Ouro ainda aguardavam para ser revelados? A jornada rumo à história de Kublai Khan prometia desvelar não apenas o destino de um império, mas o futuro de toda uma civilização. Essa fragmentação do império não tardaria a dar passo a um novo capítulo na história mongol, que ressurgiria das sombras para encontrar seu lugar na vasta paisagem da Ásia. Kublai Khan, neto do lendário Genghis Khan, emergia como uma figura-chave nesse novo renascimento, um líder cuja ambição transcenderia as estepes e montanhas, unindo o legado mongol com o rico tapete da cultura chinesa. No ano de 1260, quando foi declarado Grande Khan, o mundo se encontrava à beira de uma transformação monumental. Mas, quem era Kublai Khan realmente? Nascido no berço de um império em expansão, sua infância foi marcada pela influência das façanhas de seu avô. Desde muito jovem, Kublai mostrou uma inteligência e um caráter excepcionais, qualidades que lhe permitiriam tecer alianças e estabelecer laços com os povos que uma vez seus ancestrais haviam conquistado. No entanto, sua ambição ia além de simplesmente manter o legado mongol. Sua visão era a de unificar duas culturas, frequentemente em conflito, em um único império, a dinastia Yuan. À medida que Kublai Khan assumia a liderança, a vasta terra da China, com sua riqueza cultural e sua influência histórica, tornava-se o cenário principal de seu reinado. A expansão de seus domínios não se limitou à conquista militar. Kublai entendeu que o verdadeiro poder residia na integração e na administração.
Sua abordagem pragmática lhe permitiu estabelecer um sistema de governo que combinava elementos mongóis e chineses, uma façanha que ressoaria ao longo dos séculos. No entanto, seria essa fusão suficiente para manter a paz em um império tão vasto e diverso? A princípio, as medidas de Kublai pareceram frutíferas. A dinastia Yuan prosperou, e sob seu mandato, Pequim foi erguida como a nova capital, um símbolo do renascimento mongol em terras chinesas. Mas, nesse novo ordenamento, as tensões não estavam longe da superfície. Apesar das políticas inclusivas, havia aqueles que resistiam à autoridade mongol e ansiavam pela restauração da dinastia Han. A pergunta persistia: Kublai Khan poderia sustentar essa frágil paz diante dos desafios que se aproximavam? As vozes de dissidência começaram a sussurrar nos recantos do império. Grupos rebeldes, alimentados pela nostalgia de um passado imperial, se levantavam em armas, questionando a legitimidade de um líder que, embora descendente de Genghis Khan, havia adotado muitos aspectos da cultura chinesa. Kublai, ciente dessas tensões, viu-se obrigado a agir com astúcia. Não apenas precisava demonstrar seu poder militar, mas também sua capacidade de governar com justiça. Em suas campanhas contra os inimigos internos, Kublai Khan mostrou uma habilidade estratégica notável. As batalhas não eram apenas confrontos de força, eram também uma dança de diplomacia e engano. Ele utilizou seu conhecimento das culturas que havia conquistado para buscar aliados e dividir seus oponentes. Mas, seria essa uma estratégia sustentável? A história nos mostra que o poder, embora poderoso, pode ser efêmero. À medida que Kublai consolidava seu domínio, o eco de seu reinado ressoava em terras distantes. Os intercâmbios comerciais floresceram ao longo da Rota da Seda, e a influência de seu governo começou a alcançar além das fronteiras de seu império. Artistas, cientistas e filósofos de diversas culturas encontraram um lar sob seu mandato, permitindo um intercâmbio cultural sem precedentes. Nesse contexto, Kublai Khan não era apenas um conquistador, era também um mecenas das artes e do conhecimento. No entanto, a história não se detém nas conquistas. À medida que a dinastia Yuan se estabelecia, as sombras da traição e da conspiração começaram a se projetar sobre o trono. As lutas internas e a corrupção ameaçavam desestabilizar o império que Kublai havia trabalhado tanto para consolidar. Poderia realmente unificar dois mundos tão distintos, ou o legado mongol estava destinado a se desvanecer no ar como um sussurro esquecido? Assim, o reinado de Kublai Khan se tornou um enigma. Um líder que buscou unir o que parecia irreconciliável, enfrentando desafios tanto internos quanto externos. A história de sua dinastia Yuan é, em si mesma, um microcosmo da luta pelo poder e pela identidade em um mundo em constante mudança. Enquanto as tensões aumentavam na corte e além de suas fronteiras, um viajante inesperado se aventuraria a cruzar os caminhos de Kublai Khan. No próximo capítulo, exploraremos a chegada de Marco Polo à corte mongol, um encontro que revelaria não apenas a grandeza de Kublai, mas também os segredos que se escondiam nas vastas terras de seu império. Que relatos ele levaria de volta à Europa, e como transformariam a percepção ocidental da cultura mongol? A resposta a essas perguntas poderia mudar o curso da história. Essa expansão implacável que marcava a era de Kublai Khan logo seria enriquecida pela chegada de um viajante, um homem que cruzaria oceanos de distância e fronteiras culturais, Marco Polo. No ano de 1275, o jovem veneziano chegou à corte de Kublai Khan, um lugar onde os ecos da grandeza mongol ressoavam em cada canto. Mas, que mistérios se escondiam atrás das opulentas portas do Palácio dos Khanes? Marco Polo, filho de comerciantes,
Havia viajado de sua casa em Veneza ao lado de seu pai e seu tio, impulsionado pela promessa de riquezas e aventuras que se entrelaçavam nas histórias do Oriente. Pouco sabia ele que seu encontro com Kublai Khan não apenas mudaria seu destino, mas também o rumo da história europeia. Que segredos aguardavam na vasta terra dos mongóis, tão diferentes e ao mesmo tempo tão intrigantes para um europeu do século XIII? A corte de Kublai Khan era um microcosmo de diversidade cultural, onde a sabedoria do Oriente se entrelaçava com as tradições nômades dos mongóis. Ali, os relatos das conquistas do império, as maravilhas da arquitetura chinesa e as intrigas da política se fundiam em um tapete fascinante. Marco, com seu olhar curioso e sua pena disposta, tornou-se um observador privilegiado. Mas, que verdades ocultas se entrelaçavam nas narrativas que ouvia? O jovem veneziano não tardou a se tornar um favorito de Kublai Khan, que o nomeou funcionário e lhe confiou missões diplomáticas. Isso lhe permitiu não apenas observar, mas também participar da administração de um império vasto e complexo. Em suas viagens pelas terras do Grande Khan, Marco se deparou com paisagens deslumbrantes, culturas vibrantes e um sistema de comércio que parecia não ter fim. O papel do comércio no Império Mongol era um enigma tão cativante quanto o próprio Khan. Como os mongóis conseguiram conectar Oriente e Ocidente de uma maneira tão eficaz? À medida que o tempo passava, Marco Polo se aprofundava mais nas intrigas da corte, onde a ambição e a astúcia eram moeda corrente. As decisões de Kublai Khan ressoavam em cada canto do império, e cada encontro com o líder mongol revelava uma nova camada de sua personalidade multifacetada. Era um homem de guerra, um governante, mas também um amante das artes e um visionário. Poderia ser que por trás daquela imagem de poder se escondesse uma vulnerabilidade, um temor de perder o legado que havia construído. As histórias que Marco começou a coletar eram um eco da grandeza mongol, uma narrativa que prometia deslumbrar a Europa. Seu relato das maravilhas da corte de Kublai Khan, a sofisticação da cultura chinesa e a riqueza das rotas comerciais logo se tornaria um livro que mudaria a percepção europeia sobre o mundo oriental. No entanto, poderia um único homem captar a essência de um império tão vasto e complexo? Ou seria sua visão apenas uma sombra da realidade? A viagem de Marco não apenas transformou sua vida, mas também semeou a semente da curiosidade na Europa. Seu retorno a Veneza, após mais de 2 décadas de ausência, foi precedido por sua fama como explorador. As histórias que compartilhou em sua terra natal não apenas fascinavam, mas também desafiavam as crenças de seus contemporâneos. A imagem do mundo se expandia, e com ela, o desejo de conhecimento e exploração. Mas, como reagiria a Europa diante da revelação de um mundo tão diferente? No entanto, a influência de Marco Polo na história não se limitou à mera curiosidade. Seu relato sobre o esplendor do Império Mongol e sua visão do mundo também lançaram as bases para futuras explorações e a eventual Era das Descobertas. À medida que as nações europeias começavam a traçar seus próprios caminhos em direção ao Oriente, o eco das histórias de Marco Polo ressoava em cada porto e em cada sala de conversa. Poderiam os relatos de um jovem veneziano ter acendido a chama de uma era de exploração que mudaria o mundo para sempre? À medida que o capítulo de Marco Polo se fecha, a sombra da dinastia Yuan se ergue, enfrentando desafios internos e externos que ameaçam desmantelar o legado mongol. A história da resistência e do declínio paira no horizonte, prometendo um desfecho intrigante que conectará os fios do passado com as lutas do presente. Que destino aguardava a dinastia que havia unido Oriente e Ocidente? As respostas se desdobram no próximo capítulo, onde o eco do legado mongol se entrelaça com a fragilidade do poder.
Essa grandeza, no entanto, não tardaria a se desvanecer, deixando para trás um eco de desafios que ameaçavam rasgar o próprio tecido da dinastia Yuan. À medida que o século XIV avançava, as sombras começaram a pairar sobre o império, um mosaico de culturas e etnias unidas sob a égide mongol. Os desafios internos, acentuados pela crescente insatisfação dos súditos chineses, entrelaçavam-se com pressões externas que ameaçavam desestabilizar um legado construído com tanto esforço. As raízes desse declínio estavam na própria estrutura da dinastia. Kublai Khan, o grande unificador, havia conseguido integrar aspectos da cultura chinesa em seu governo, mas essa fusão não esteve isenta de tensões. A elite mongol, em seu afã de manter a primazia, começou a ver os chineses não como aliados, mas como súditos de segunda classe. Essa percepção foi um veneno que se infiltrou nas veias da dinastia, suscitando ressentimentos que eventualmente explodiriam em revoltas. Mas, que condições propiciaram essa insatisfação? Na vasta e diversa terra da dinastia Yuan, as políticas fiscais opressivas, os altos impostos e a corrupção administrativa começaram a aflorar como um câncer que corroía a confiança do povo. Nas cidades, onde o comércio e a cultura floresciam, a agitação se tornava palpável. Os comerciantes se queixavam dos abusos de poder, enquanto os camponeses, exaustos pelas cargas econômicas, levantavam a voz em uma desesperada busca por justiça. A isso se somaram as dificuldades que se gestavam no horizonte. Em um mundo onde as alianças eram tão voláteis quanto a areia do deserto, os inimigos da dinastia Yuan se reagrupavam. As tribos nômades do norte, que outrora haviam sido submetidas, começaram a desafiar a autoridade mongol. No oeste, os emergentes poderes dos estados chineses, como os Ming, observavam atentamente os sinais de fraqueza do império, preparando-se para reivindicar o que consideravam seu legítimo direito. O ano de 1351 marcou um ponto de inflexão. Em meio à desesperança e à falta de liderança, estourou a revolta do Lótus Branco. Um movimento de resistência que, sob a bandeira da justiça e da igualdade, começou a arrasar as terras sob o controle dos Yuan. As reivindicações desse movimento ressoavam com um eco familiar, uma busca por identidade e liberdade, um desejo de se despir da opressão. A rebelião se espalhou como um rastilho de pólvora, alimentada pela ineficácia de um governo que já não conseguia se sustentar. Os líderes da dinastia, presos entre a espada e a parede, tentaram sufocar a insurreição com uma combinação de violência e promessas vazias. Mas, como se pode conter um torrente de descontentamento que brotou das profundezas do povo? As cidades ardiam, e, enquanto o caos se apoderava das ruas, a figura da dinastia Yuan começava a se desvanecer na memória coletiva. A grandeza de Kublai Khan, uma vez venerada, tornava-se uma lembrança distante. À medida que a rebelião se intensificava, a dinastia desmoronava. Em 1368, os guerreiros Ming, liderados por Zhu Yuanzhang, conseguiram entrar na capital, Pequim, marcando o fim de um capítulo na história da China. A dinastia Yuan, que havia prometido um novo amanhecer para os povos sob seu domínio, se desfez na névoa da história, deixando para trás um legado complicado de recordar. No entanto, o que muitos poderiam considerar o fim de uma era, na verdade, o prelúdio de um novo começo. A resistência dos principados russos, liderados por Moscóvia, começava a tomar forma, desafiando o domínio da Horda de Ouro, o último vestígio do poder mongol na Europa Oriental. Poderia ser que o ciclo de ascenso e queda do poder mongol ainda não tivesse terminado? As sombras do passado parecem sussurrar velhos segredos, enquanto o eco de uma nova luta ressoa no horizonte. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma resistência inesperada.
Nas escuras e geladas terras da Rus, os ecos da opressão mongol começavam a despertar um fervor oculto nos corações dos principados russos. Moscóvia, com seu jovem príncipe Ivan Kalita, emergia como um farol de desafio diante da Horda de Ouro, um império que havia semeado o terror e a devastação por onde passava. Um enigma pairava sobre as terras russas. Poderia realmente Moscóvia enfrentar a formidável máquina de guerra dos mongóis? À medida que a Horda de Ouro consolidava seu domínio, sua influência se estendia como um manto escuro sobre as terras eslavas. As cidades caíam ante o poder de seus cavaleiros, e o medo se instalava em cada canto. No entanto, em meio à desesperança, surgia um novo espírito. Os príncipes russos, antes divididos e em constante luta entre si, começavam a vislumbrar a necessidade de uma união, um frente comum. Mas que força poderia unir aqueles que haviam sido rivais por tanto tempo? Moscóvia se transformava no núcleo dessa rebelião silenciosa. Sob a liderança de Kalita, alianças inesperadas eram forjadas, e a ideia de resistência começava a tomar forma. As antigas tradições russas e o desejo de liberdade começavam a entrelaçar-se, criando um poderoso laço que ressoava nas gélidas estepes. Mas a pergunta persistia: seria suficiente o anseio por liberdade para desafiar um império que havia se mostrado invencível? A primeira centelha de resistência acendeu-se em 1327, quando o príncipe Ivan Kalita se opôs abertamente à Horda de Ouro. Em uma virada audaciosa, decidiu não apenas pagar tributo aos mongóis, mas também mobilizar os príncipes de outras cidades, convocando a unidade. À sombra das muralhas de Moscou, novas estratégias foram forjadas e um espírito de luta foi cultivado que ressoaria nas gerações vindouras. Mas o que motivava esses homens a se levantarem contra um inimigo tão formidável? Em parte, era o desejo de se libertar do jugo mongol, mas também havia um profundo senso de identidade que começava a ressurgir. A cultura eslava, os rituais antigos e a fé ortodoxa entrelaçavam-se em um tecido que desafiava a dominação estrangeira. A história, de sua maneira misteriosa, parecia reivindicar seu lugar e lembrá-los de que eram mais do que súditos da Horda de Ouro. A resistência de Moscóvia não foi apenas um fenômeno militar, mas também um movimento cultural. As lendas de heróis e batalhas ressoavam no folclore, alimentando a vontade de luta. Pela primeira vez, o povo russo começou a se ver como uma entidade unificada, um eco do passado que desafiava a sombra do presente. No entanto, a Horda de Ouro era astuta e não se deixaria vencer tão facilmente. As campanhas militares mongóis continuaram, e cada vitória parecia esmagar as esperanças dos russos. Foi nesse contexto, repleto de incerteza e tensão, que ocorreu um evento crucial, a Batalha de Kulikovo em 1380. Esse confronto simbolizava não apenas um choque militar, mas a encarnação da resistência russa. As forças de Dmitri Donskoy enfrentaram os mongóis, desafiando o domínio da Horda de Ouro. Mas, poderia realmente um exército formado por príncipes rivais e camponeses desarmados resistir ao ímpeto de um império tão vasto? A batalha se tornou um símbolo de esperança e determinação, um grito de guerra que ressoou por todo o território. Embora a vitória em Kulikovo não significasse o fim da Horda de Ouro, marcou um ponto de inflexão na história russa. A sombra do domínio mongol começou a se dissipar, e com isso, o espírito de resistência se enraizava mais profundamente na consciência coletiva do povo. No entanto, o caminho para a independência seria longo e repleto de obstáculos. As lutas internas, a traição e as guerras entre os próprios principados russos acrescentariam camadas de complexidade a essa luta pela liberdade.
A resistência de Moscóvia se tornaria um legado, que inspiraria futuras gerações a se levantarem contra a opressão. Enquanto o eco da Batalha de Kulikovo ressoava no tempo, outro enigma começava a se desenhar no horizonte. A figura de Tamerlão, um líder turco-mongol que reviveria o antigo esplendor dos mongóis, aguardava nas sombras. Que segredos e desafios traria consigo essa nova figura no teatro da história? A luta pelo domínio nas terras russas apenas começava. Essa crise não tardaria a dar passo a um novo capítulo na história da Ásia Central, onde a figura de Tamerlão se ergueria como um eco da antiga grandeza mongol. Nascido em 1336 no atual Uzbequistão, Tamerlão, também conhecido como Timur, emergiu da escuridão de uma estepa desolada, decidido a reviver o esplendor da era de Genghis Khan. Mas, que mistérios envolveram seu ascenso e como ele conseguiu unir as tribos dispersas sob seu férreo controle? O mundo de Tamerlão era um mosaico de culturas e conflitos, onde os ecos das conquistas mongóis ainda ressoavam. Com uma ambição desmedida, este líder turco-mongol não apenas buscava expandir seu território, seu objetivo era reconstruir um império que havia caído no esquecimento. Através de uma combinação de astúcia militar e uma brutalidade implacável, Tamerlão se tornou o arquiteto de uma nova era, uma que prometia reviver a glória de seus antepassados. As campanhas de Tamerlão foram um reflexo de sua determinação em deixar uma marca indelével na história. Desde as vastas planícies da Ásia Central até as cidades movimentadas da Pérsia, seu exército se movia como um torrente imparável. Cada conquista era um passo mais em direção à criação de um império que rivalizava com o de Genghis Khan. Mas em que medida suas táticas eram uma réplica das antigas estratégias mongóis, e em que medida eram uma nova abordagem, adaptada a um mundo que havia mudado? A cidade de Samarcanda, o coração de seu império, tornou-se o símbolo de sua ambição. Tamerlão não apenas conquistou esta antiga metrópole, ele a transformou em um centro cultural e artístico sem igual. A arquitetura de seus palácios, os jardins que adornavam suas ruas e as obras de arte que povoavam suas paredes eram um testemunho da abordagem renovadora deste líder. Seria sua visão uma mera repetição do que havia sido, ou realmente estava criando algo novo a partir das cinzas do passado? No entanto, a história de Tamerlão também está impregnada de sombras. Seu legado não se limitou à grandeza cultural, seu caminho foi marcado pelo sangue de milhares. As cidades que resistiram ao seu domínio foram arrasadas, e seus habitantes, muitas vezes, enfrentaram um destino brutal. É possível que a glória que Tamerlão buscava estivesse condenada pelo preço de sua conquista? Poderia um legado construído sobre a destruição realmente perdurar no tempo? À medida que seu império se expandia, Tamerlão enfrentava não apenas inimigos externos, mas também a fragilidade de sua própria dinastia. Embora suas conquistas fossem monumentais, a coesão de seu império baseava-se em um delicado equilíbrio de lealdades e temores. As rivalidades entre seus generais e os clãs que uma vez havia unido começavam a rachar a estrutura que ele havia forjado com tanto esforço. Poderia um império cimentado no terror sobreviver às ambições de seus próprios filhos? Os anos passaram e, em 1405, o destino de Tamerlão se selou com sua morte em uma campanha rumo à China. Seu império, que havia ressurgido das cinzas do passado mongol, desmoronaria pouco depois, mergulhado na confusão e na luta pelo poder. Mas, será que seu legado realmente foi efêmero? A influência de Tamerlão perdurou, deixando uma marca indelével na história da Ásia Central e além, um lembrete da capacidade do homem de construir impérios, mas também de sua vulnerabilidade diante do caos que ele mesmo provoca.
Enquanto a penumbra se abatia sobre as terras que uma vez foram testemunhas de sua grandeza, o eco de Tamerlão ressoava em cada canto, lembrando ao mundo que o espírito mongol nunca havia desaparecido completamente. Seu legado, uma mistura de arte, cultura e conflito, tornou-se um enigma que convidaria as futuras gerações a refletir sobre o verdadeiro custo do poder. Em breve, esse legado se entrelaçaria com a história da Horda de Ouro, que, embora enfraquecida, ainda lutava para manter sua influência na Europa Oriental. Que segredos aguardavam nas sombras dessa poderosa confederação e como se entrelaça Van com o destino das terras que uma vez haviam sido parte do vasto Império Mongol? Essa crise não tardaria a desencadear uma série de eventos que marcariam o ocaso da Horda de Ouro, o poderoso Khanato que um dia se estendeu pelas vastas planícies da Europa Oriental. No século XIV, as sombras que se erguiam sobre a Horda não eram apenas fruto da resistência dos principados russos, mas também da fragmentação interna que ameaçava sua coesão. A ambição de poder e a luta pelo controle dos territórios haviam começado a desgastar os laços que um dia uniram os descendentes de Genghis Khan. Enquanto o vento sussurrava histórias de glória passada, os príncipes de Moscóvia, embriagados pelo desejo de emancipar-se do jugo mongol, começaram a forjar alianças inesperadas. Ousariam desafiar um império que havia semeado o terror em seus corações. Foi nesse contexto que um líder emergente, Dmitry Donskoy, começou a gestar sua resistência. Na Batalha de Kulikovo em 1380, as forças russas enfrentaram a Horda de Ouro em um confronto que ressoaria ao longo dos séculos, um eco da luta pela liberdade que ainda ressoa na memória coletiva. A vitória de Dmitry não foi apenas um marco na história militar, mas um símbolo da esperança que começava a florescer em meio à desesperança. No entanto, o triunfo foi efêmero. A Horda de Ouro, embora enfraquecida, não se renderia facilmente. Em uma reviravolta quase trágica, o novo líder da Horda, Mamai, desatou um contra-ataque que levou à devastação das terras russas. Seria este o fim do sonho de liberdade de Moscóvia ou simplesmente um novo capítulo em uma história de luta interminável? À medida que os anos avançavam, o caos interno dentro da Horda tornava-se cada vez mais evidente. As lutas de poder entre os clãs mongóis e as rivalidades com outros khanatos, como o dos Nogai, levaram a uma fragmentação que já não podia ser ignorada. A desunião havia se tornado o veneno que lentamente consumia a essência da Horda. As alianças que um dia foram firmes vacilavam, e o antigo orgulho mongol se desvanecia como a fumaça ao vento. A peste negra, um inimigo implacável que percorreu a Europa, também deixou sua marca na Horda de Ouro. As cidades, outrora vibrantes e cheias de vida, começaram a cair na desesperança. Os recursos minguavam, e as campanhas militares que antes asseguravam seu domínio tornaram-se um eco distante do que um dia foram. Que futuro aguardava um império que parecia estar se desvanecendo diante de seus próprios olhos? O século XV trouxe consigo o colapso definitivo da Horda de Ouro. A invasão dos poloneses e lituanos, junto à crescente força de Moscóvia, levou ao que seria o desmoronamento final dessa entidade histórica. Ao mesmo tempo, o surgimento de novos poderes na região, como o Grande Ducado de Moscou, começou a reivindicar a herança cultural e territorial que pertencera aos mongóis. A cada batalha perdida, a sombra da Horda tornava-se mais tênue, suas lendas se transformavam em sussurros distantes, e seu legado se diluía na poeira da história. Nesse contexto de instabilidade, a figura de Ivan III, conhecido como Ivan, o Grande, se ergue como um farol de resistência e ambição. Este príncipe não apenas desafiaria seus inimigos externos, mas também buscaria consolidar seu poder interno.
Com astúcia política e militar, Ivan começaria a tecer a narrativa de um novo Estado russo, um que se ergueria sobre os restos da Horda de Ouro. Poderia este novo império, forjado na luta, abraçar o legado mongol enquanto se libertava de seu domínio? Assim, o fim da Horda de Ouro não significou apenas o desaparecimento de um kanato, mas o nascimento de novas identidades e aspirações na Europa Oriental. Enquanto as ruínas do que um dia foi um formidável império se desvaneciam no horizonte, o eco de sua história continuava a ressoar, lembrando-nos de que o passado nunca se esquece completamente. A pergunta persiste: qual é o verdadeiro legado dos mongóis na história? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como o impacto do Império Mongol perdurou ao longo dos séculos, influenciando a cultura, a política e a identidade das nações que um dia caíram sob seu domínio. Você está pronto para descobrir como esse legado se entrelaça com o destino da humanidade? A história da Horda de Ouro se desvanecia lentamente na bruma do tempo, um eco de um império que deixou sua marca na vasta extensão da Europa Oriental. Mas, o que realmente resta de um império que, em seu apogeu, abarcou quase toda a Eurásia? À medida que a poeira das batalhas assentava e os grandes cavaleiros mongóis se dissipavam na memória coletiva, emergia uma pergunta inquietante: que legado perduraria além da queda das estepes? O Império Mongol, talvez um dos mais enigmáticos da história, não foi apenas um testemunho de poder e conquista. Foi um crisol de culturas, ideias e tradições que, apesar das divisões e fragmentações que se seguiram, continuam ressoando no presente. A influência mongol na política e na cultura das nações que um dia dominaram é um mistério que ainda se desdobra diante de nós. Desde a unificação das tribos sob Genghis Khan até as vastas rotas comerciais que se estabeleceram através da Rota da Seda, os mongóis transformaram a paisagem política e econômica da Ásia e da Europa. As caravanas que cruzavam desertos e montanhas não apenas transportavam mercadorias, mas também conhecimentos, religiões e práticas culturais. Quem poderia imaginar que o sopro de um vento nômade poderia trazer consigo o renascimento de ideias que mudariam o curso da história? O legado dos mongóis também se encontra nas estruturas políticas que emergiram em sua esteira. O sistema de governo que estabeleceram, com um enfoque na meritocracia e na administração eficaz, lançou as bases para muitos dos estados atuais. Na Rússia, por exemplo, as práticas administrativas da Horda de Ouro influenciaram a consolidação do poder moscovita, que, embora resistisse e lutasse contra o domínio mongol, também adotou elementos de sua administração. Foi essa uma traição à sua identidade ou uma adaptação pragmática à realidade de um mundo em mudança? O impacto cultural do Império Mongol é igualmente fascinante. As tradições artísticas e literárias, a música e a gastronomia das regiões conquistadas foram moldadas pelo contato com os mongóis. A dança dos povos da Ásia Central e as lendas que se entrelaçam com as histórias dos conquistadores revelam um entrelaçamento cultural que desfoca as linhas da identidade étnica. Seríamos mais do que a soma de nossas raízes? Essa pergunta persiste no ar, lembrando-nos que a história não é um relato linear, mas um tapete de interações humanas. No entanto, não devemos esquecer as sombras que acompanham esse legado. A violência e a destruição que caracterizaram as conquistas mongóis deixaram uma cicatriz em muitas civilizações. Cidades inteiras foram arrasadas e populações inteiras, aniquiladas. O preço da expansão foi alto, e embora o império tenha forjado conexões, também semeou o temor e o ressentimento que perduraram por gerações. Como reconciliamos a grandeza de um império com o sofrimento que infligiu? À medida que exploramos essas complexidades,
torna-se evidente que o legado mongol é um enigma que escapa a uma simples classificação de heróis e vilões. Cada canto do mundo que foi tocado por sua influência guarda segredos, histórias de resistência e assimilação que nos convidam a descobrir mais. Desde as vastas estepes da Mongólia até as cidades movimentadas da Europa, o eco de suas façanhas ressoa nas narrativas contemporâneas. Hoje, o Império Mongol não é apenas um capítulo nos livros de história, é um símbolo das possibilidades e dos perigos da ambição humana. Em um mundo onde as fronteiras são cada vez mais difusas e as culturas se entrelaçam, o legado mongol se manifesta na maneira como nos conectamos e entendemos os outros. Não é essa a essência mesma da história? Um fluxo constante de influências, uma dança de luzes e sombras que nos lembra que, no final, todos somos parte de um mesmo relato. Assim, enquanto encerramos esta viagem através do tempo, refletimos sobre a profunda marca que deixou o Império Mongol. Seu legado, uma mistura de conquistas e culturas, de destruição e renovação, continua influenciando o presente. Em sua história ressoa uma verdade universal: a humanidade, em sua busca por poder e conexão, está destinada a deixar sua marca no mundo, às vezes com um preço elevado. Nesta encruzilhada da história, uma última pergunta nos persegue: que lições podemos aprender deste vasto império que, embora desaparecido, continua vivo nas narrativas de hoje? A resposta, como o legado em si, é um mistério que ainda estamos explorando.